temos um tema maravilhoso para falar, e nada melhor do que começar já realmente falando sobre o autor e consumador da nossa fé, né? Já que estamos na fé da manhã, então é maravilhoso saber, né, que nós servimos a um Deus, e servimos mesmo, né, e temos a Jesus como nosso Senhor, mas também como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, né? E é um ponto importante que você e eu precisamos atentar, né? Uma vez que nascemos de novo, nós não temos apenas Jesus, né, permito usar essa expressão aqui, apenas Jesus como Salvador, né, como aquele que garantiu pelo seu sacrifício a redenção dos nossos pecados, uma vida eterna, uma existência diante de Deus, mas sim, Ele é o nosso Salvador, mas também Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nós o declaramos dessa forma, né, ao nascer de novo, declaramos Jesus como Salvador da minha vida e Senhor também. Essa característica, né, de Jesus como Senhor, ela tem que ser mesmo tão real e tão abrangente na nossa vida, quanto também é a participação de Jesus na nossa vida como Salvador, né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje pela manhã com você, né? É de considerar Jesus como Senhor. E nós estamos nessa temporada, né, falando sobre conselhos, coisas do coração do Senhor mesmo, e mensagens, né, que também estão contidas nesse livro aqui, do pastor Reagan, do coração de um pastor, né? Então, tem sido do coração dele, do meu coração, do coração de Deus, né, para a sua vida e para a minha, conselhos realmente, instruções que estão nos alavancando, nos levantando mesmo todos os dias, para vivenciarmos, experimentarmos coisas com o Senhor, amém? Então eu creio que tem sido um tempo muito bom para todos nós, porque tem sido para mim especialmente. E aí hoje eu quero falar realmente sobre isso, né? Sobre considerar Jesus. Nada melhor do que começar a semana já exaltando a Jesus, né? O nosso Salvador e também o nosso Senhor, aquele a quem nós obedecemos, aquele a quem nós amamos acima de qualquer outra coisa sobre essa terra, na nossa vida, amém? E aí tem um texto que eu quero ler com vocês aqui, João no capítulo 21, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz o seguinte: E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? Ao que ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amém? Esse é um fato, né? Um contexto ocorrido, isso tempos antes, né? Talvez aí horas antes de Jesus ser assunto ao céu, de ele ir para o céu, sentar à destra de Deus. Já havia aqui, né, concluído a obra, né, na cruz. Então, de repente ele chega para Pedro. Pedro tinha passado, né, um tempo aí pescando peixes, né, junto com os discípulos, e de repente Jesus chega num canto lá reservado com Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E a palavra, né, você vai lembrar disso, esse contexto tem três acontecimentos iguais, né? Jesus ele pergunta 3 vezes a mesma pergunta para Pedro, e Pedro dá as 3 vezes, né, a mesma resposta, só que cada vez mais consciente, cada vez mais entendedor, né, do que de fato ele estava ali respondendo, do que de fato significava aquela resposta, né, e aquela afirmação de dizer: sim, Senhor, eu te amo mais do que a qualquer outra coisa. E aí essa é uma pergunta que me faz, né, levantar hoje pela manhã, e o que eu quero que você também se levante hoje para dar uma resposta sincera a Jesus, né? Imagina Jesus perguntando isso para você e para mim hoje pela manhã: Andrei, vamos lá, Ivana, Vilma, Ribeirão, bom dia, Ribeirão, graça e paz, bom dia, Vilma, seja bem-vinda, viu? Vilma Luna, né, irmã da Valdéria também. Lúcia, Dona Conceição, você me ama mais do que a estes? O que seria esse do que a estes, né? Claro, Jesus estava no contexto aqui falando com Pedro, né, recluso ali, e de repente Pedro tinha pescado a noite toda, estava ali junto com os discípulos, existiam tantas coisas ali ao redor, e Jesus faz essa pergunta:
Pedro, você me ama mais do que a estes? O que é esse a estes? São essas coisas que estão realmente em nossa volta, né? Agora imagina mesmo Jesus perguntando para você e para mim hoje: você me ama, né? Agora você me ama mais do que a essas coisas que você está fazendo, mais do que a essas pessoas com quem você tem contato, mais do que a sua família, sabe? Se tivermos que colocar realmente as coisas numa escala, queridos, e é necessário fazermos isso, colocarmos as coisas numa escala de prioridade, né? Certamente Deus está no topo. Depois de Deus, nossa família. A Bíblia fala: ame ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Amém? Nós devemos expressar e amar mesmo a Jesus acima de qualquer coisa, inclusive acima de nós mesmos, acima da nossa família, porque amando a Jesus nós vamos por conseguinte amar todas as demais pessoas, amar o que fazemos para o Senhor, amar o que desenvolvemos da parte de Deus, né, aqui nessa terra. Então, veja, amar a Deus, amar a Jesus é algo que nós precisamos fazer e colocar isso em prioridade, amém? Agora a pergunta de Jesus para Pedro é: você me ama mais do que a estes? Eu gosto de algo que o pastor Hegel coloca aqui nesse livro. Ele diz: o que significa a expressão mais do que a estes? Jesus poderia querer dizer: Pedro, você me ama mais do que ama seus amigos, sua família ou os outros discípulos? Ou Jesus também poderia ter perguntado, estar dizendo: você me ama mais do que estima esses barcos, essas redes de pescar, sua profissão e seu estilo de vida? Gente, veja que coisas que precisamos realmente pegar e pensar hoje pela manhã. Será que nós amamos a Jesus? Será que nós estamos realmente devotando a nossa vida ao Senhor mais do que a estas coisas? Mais do que ao nosso trabalho? Será que nós amamos a Jesus e a vida dele em nós mais do que o que nós reputamos como nosso estilo de vida, a forma como nós achamos que devem ser as coisas? Será que nós realmente estamos colocando Jesus à frente dessas coisas? Estamos colocando Jesus à frente de nós mesmos, preferindo a Ele e não preferindo a nós? O pastor Hegel também fala no outro parágrafo aqui, veja, eu vou ler dois parágrafos, ok? Eu vou ler 3 parágrafos, tá bom? Vai ficar melhor assim. Amas-me? Essa é uma questão muito prescrutadora. Quero fazer a mesma pergunta. Você ama Jesus? Isso, né, palavras aqui do pastor Hegel escrevendo. Estou certo de que responderia imediatamente: oh, sim, é óbvio que eu amo o Salvador. Entretanto, questione a si mesmo: quais são os mais que estes na minha vida? Né? Quais são as coisas que estão ao meu redor? Igual Jesus perguntou: você me ama mais do que estes? Quais são esses mais que estes que estão na minha vida e na sua? O segredo de servir ao Senhor Jesus Cristo reside na resposta a essa pergunta. Você ama Jesus mais do que qualquer coisa no mundo? Mais do que o seu emprego, mais do que o seu trabalho, mais do que o que você faz, mais do que o seu estilo de vida, mais do que a sua personalidade, mais do que aos seus pensamentos, ao quão capaz, inteligente você é? Você ama Jesus mais do que essas coisas, mais do que as pessoas com quem você tem contato? Não importa quanto você sabe e faz, ou como fala ou trabalha para mostrar que tem grande fé em Deus, pois se não ama Jesus de todo o coração, todas as suas obras não valem nada. Gente, eu sei que é um tanto contundente, né, começar a semana já com essa pergunta, mas é mesmo significativa, e se você e eu dermos uma resposta sincera a nós mesmos e ao Senhor, eu creio que nós vamos mudar um tanto a nossa perspectiva já desde hoje. Será que nós amamos mesmo a Jesus? Tenta ouvir Jesus perguntando para você: ei, você me ama mais do que a essas coisas? Mais do que a programação que você já estabeleceu para hoje? Mais do que aquilo que você já projetou para essa semana? Você me ama mais do que essas coisas? Você é capaz de abrir mão delas por causa da minha presença? Sabe, gente, eu estava pensando, já faz alguns dias, eu até comentava com Bárbara ontem, faz alguns dias que as palavras, né, preferência e predileção, elas estão vindo ao meu coração, e eu comecei a meditar um pouco sobre elas.
e a tentar entender o que Deus estava querendo falar comigo sobre isso. E é um ensinamento que Ele me deu, né? E que vem a calhar com isso que estamos falando hoje pela manhã. Eu quero te repassar isso também, eu creio que seja oportuno. Preferência e predileção. Eu vou voltar aqui um pouco no tempo, né? Quando eu dava aula de língua portuguesa, de repente eu vou falar alguns significados. Veja, preferência e predileção. Se você for pegar no dicionário da língua portuguesa, você vai ver que elas fazem parte de uma coisa chamada grupo semântico, né? Basicamente, fazem parte desse mesmo grupo. O que é isso? Ou seja, são palavras muito parecidas, né? Nos seus significados, dependendo do contexto onde elas são aplicadas. Então veja, preferência e predileção. Se você for no dicionário preferência, você vai encontrar lá das palavras, né, que são associadas à preferência é predileção, e vice-versa. Se você for procurar a palavra predileção, você vai encontrar a preferência. Então elas fazem parte desse mesmo grupo, né, de significância, grupo semântico, onde você pode aplicá-los em contextos e ter de repente aí um mesmo entendimento. Agora veja, essas palavras vieram ao meu coração e eu fui procurar saber por quê, e de repente existe uma diferença, mesmo elas sendo tão parecidas, mas existe uma diferença entre preferência e predileção. E eu quero que você preste atenção sobre isso, porque nós vamos precisar hoje tomar uma atitude com relação ao que faremos em relação a Jesus. Eu vou dar um exemplo com relação à predileção, ok? Eu, particularmente, Andrei, eu gosto muito de frutos do mar. Eu gosto muito, né, de camarão, caranguejo, ostra, peixe, enfim, tudo que é do mar, eu gosto muito. Gosto de vários pratos, né, que tem esses frutos do mar. Agora veja, eu não sei se ela está aí hoje, né, a Rosimeire, né, filha da Dona Conceição. Ela mora em Alicante, na Espanha. Ela falou já algumas vezes aqui nessa live que ela mora a 300 metros da praia. Veja, digamos que eu estou na praia. Vou me imaginar aqui, né, lá em João Pessoa, oh aleluia. Eu estou na praia, na beira do mar, né, debaixo daquele guarda-sol, com aquela mesinha preparada, comendo batata frita com refrigerante, né, com guaraná. Isso é uma visão dos céus nesses dias que estamos vivenciando, né? Agora imagina, eu estou lá, né, João Pessoa, é muito comum isso lá, essas barracas, né, esses lugares que eles colocam os guarda-sol e cadeiras, a gente fica lá com as mesinhas e de repente compra uma batata frita e come lá, enfim, vou parar porque eu já estou salivando. De repente chega aquela pessoa, né, vou falar comigo, por mim, tá bom? Então de repente eu tenho vontade de tomar um caldo, isso é muito comum por lá. Eu chamo a pessoa e ele vem e me traz um cardápio, e naquele cardápio eu posso encontrar ali um caldo de camarão e um caldo de caranguejo, ok? Você lembra que eu falei ainda há pouco que eu gosto de todos os frutos do mar? Então, mas quando eu tenho lá um desejo de tomar um caldo e tenho no cardápio o caldo de caranguejo e o caldo de camarão, a minha predileção vai ser pelo caldo de camarão. Veja, eu gosto dos dois, eu me adapto bem, eu me dou bem com os dois, mas a minha predileção, aquilo que eu mais gosto, é o caldo de camarão, ou as comidas que tenham camarão. Então, se eu tenho caranguejo, caldo de caranguejo e caldo de camarão, a minha predileção vai me puxar para fazer, ou para tomar, ou para degustar o caldo de camarão. Então eu peço o caldo de camarão, de repente, depois disso vem o cara novamente e fala para mim que não tem, né? Acabou o caldo de camarão e que só tem ali o caldo de caranguejo. Como eu gosto dos dois, né? Como eu me dou bem, me adapto muito bem a ambos, bom, já que faltou o de camarão, que era a minha predileção, então eu vou, e sem nenhum problema, eu vou tomar assim o de caranguejo. E aí ele me traz e eu vou tomar o de caranguejo. Isso é predileção. Agora, se eu chamo o cara, né, e eu peço a ele um caldo de camarão, e ele vai lá buscar, depois ele volta e fala que não tem mais o caldo de camarão, mas que ele pode me oferecer, né, já que não tem um caldo de camarão, ele pode me oferecer um caldo de feijão. Bom, eu estou na praia, né, e eu quero tomar um caldo de algum fruto do mar. Veja, a minha preferência é por frutos do mar. Eu não quero caldo de feijão. Então, se não tem um caldo de camarão e não tem outro da minha predileção, então aquilo que me é oferecido diferente
eu não vou preferir aquilo, simplesmente porque é o único caldo que está disponível. Então a minha preferência entre frutos do mar e feijão é frutos do mar. Isso é preferência. Eu prefiro algo e não tenho outra coisa, ainda que, né, aquilo signifique para mim que eu não vou realmente, que eu vou abrir mão daquela outra coisa. Veja, isso começou a vir para mim, né, essas duas palavras, preferência e predileção, e esse sentido ele pode ser colocado, né, para você e para mim hoje pela manhã. Nós estamos tendo predileção por Jesus ou estamos preferindo Jesus? Nós estamos tendo predileção pela vida com Deus ou nós estamos preferindo a vida com Deus? Veja que a predileção, né, se você não tem uma coisa, você se contenta com outra. Mas a preferência, diferentemente nesse contexto que estamos falando, se você não tem aquilo, então outra coisa não serve. Se a nossa vida com Jesus, né, se a nossa vida de obediência, se o nosso amor a Jesus ele estiver embasado em predileções, então nós vamos recorrer a Jesus quando nos for viável, quando o bicho estiver pegando, né, quando a situação estiver grave, então nós vamos lá, nós nos humilhamos, nós nos chegamos e aí nós temos aquela predileção por Jesus naquele momento, porque nos é conveniente. Mas quando o contexto é diferente, se nós embasarmos a nossa vida por predileções, né, o nosso amor a Jesus estiver envolvido por predileções, então, caso aquilo que Ele nos pedir para fazer, caso aquilo que sair da boca dele para nós fazermos, para nós atentarmos, para nós mudarmos, não for algo do nosso gosto, não for tão saboroso quanto nós desejaríamos que fosse, talvez outra coisa que vier do mundo vai nos fazer inclinar para aquela coisa. Se a nossa vida com Deus estiver embasada em predileções, então aquilo que Deus nos pedir para fazer, aquilo que Jesus nos mandar fazer, porque veja que eu falei no início da live acerca de Ele ser o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Senhor manda, amém? Então aquilo que Jesus manda nós fazermos, se aquilo que Ele mandar nós fazermos de alguma forma não parecer tão saboroso para nós e a nossa vida estiver, o nosso amor a Ele estiver embasado em predileções, então quando essas coisas não forem tão saborosas, não forem tão fáceis, nós rapidamente vamos atentar para outras coisas que de repente o mundo pode querer oferecer. Agora, se nós estivermos embasados, né, ou embasando a nossa vida de amor a Jesus, o nosso amor a Ele, a nossa junção a Jesus, com base numa preferência por Ele, veja, não importa o que o mundo trouxer como sugestões, não importa o que o mundo nos passar como opções, nós preferimos a Jesus, nós preferimos a palavra. Mas e se o que Ele pedir não for tão saboroso? Se Ele tiver um chamado missionário para mim, para eu ir lá para Papua Nova Guiné, e eu nunca pensei em ir para Papua Nova Guiné, não sei nem onde é que fica isso, mas de repente Jesus me manda para lá. Se você tem o seu amor embasado por Jesus, embasado na preferência por Ele, não importa o que Ele mandar você fazer, não importa o quão talvez não tão saboroso seja fazer aquilo que Ele mandou você fazer, você vai preferir fazer aquilo que Ele diz para fazer, porque o amor a Jesus ele não deve ser embasado por predileções. Hoje eu estou tão desejoso de ter um milagre da parte de Deus, vou me aproximar dele. Aí ora e se derrama diante do Senhor, de repente, porque você está querendo que algo aconteça. Mas quando aquilo que você de repente quer fazer não está tão próximo de Jesus, né, ou não é tão em linha com aquilo que é a vontade dele, de repente você pode ser inclinado ou se inclinar mesmo para outras sugestões, talvez um pouco mais fáceis, talvez mais saborosas para a sua carne e para a minha, né? Eu estou falando você, mas nós no contexto, né? Talvez vamos nos inclinar para as coisas da carne, porque afinal de contas são mais fáceis, né? Aqui elas exercem um tanto mais de prazer, né? Isso se o nosso amor ao Senhor estiver embasado em predileções. Agora, se nós preferirmos ao Senhor e a sua palavra, não importa o que Ele mandar fazer,
não importa o que Ele disser para nós agirmos, ou sermos, ou fazermos, veja, nós vamos preferir fazer aquilo que Ele disse. A preferência, ela pressupõe você abrir mão de algo, você deixar algo de lado para ter somente aquilo. Amém? Então, quando você prefere a Jesus, você está automaticamente deixando de lado o mundo. Quando você prefere falar a verdade, você está automaticamente abandonando a mentira. Quando você prefere honrar a Deus, vamos lá, com dízimos e ofertas, você está automaticamente dizendo a Satanás: você não tem parte na minha finança. Quando você decide preferir a Jesus e aquilo que sai da boca dele com relação ao chamado da reconciliação, como Valdéria Luna ministrou ontem maravilhosamente aqui na nossa igreja, quando você prefere atender ao chamado do Ministério da Reconciliação, você está automaticamente deixando de lado uma vida monótona, né, em que você apenas se satisfaz com os benefícios da salvação para você mesmo, mas não se importa com o que o outro está sentindo, não se importa com o que o outro pode estar, ou o caminho que o outro, né, ao seu lado pode estar caminhando, que de repente pode estar levando ele para o inferno. Quando você prefere a Jesus, você está preferindo fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Amém, gente? Aqui está uma chave para nós iniciarmos essa semana. O nosso amor, né? Se Jesus perguntasse para nós hoje: você me ama mais do que essas coisas? Veja, você prefere a mim a essas coisas, ou você tem predileção por mim com essas coisas? Ou seja, se aquilo que eu falar para você fazer não for tão saboroso quanto aquilo que está ao teu redor, as pessoas, as situações, o teu planejamento, aquilo que está, enfim, à sua volta, você vai me preferir ou você vai preferir as coisas que estão à sua volta? Você vai ter predileção por mim? Jesus poderia perguntar. Ou você vai ter predileção pelas coisas? Veja, queridos, isso falou muito comigo esses dias, e eu espero que fale muito com você também a partir de hoje. Durante os nossos próximos dias, na nossa vida inteira, que nós embasemos mesmo, né, a nossa vida, e que possamos dar essa resposta a Jesus. Toda vez que ouvimos essa palavra, essa pergunta, né, toda vez que de repente vier ao nosso coração essa pergunta: você me ama mais do que essas coisas? Você prefere a mim, ao passo que te faz também abandonar essas coisas se for preciso? Veja que Jesus tinha falado para Pedro e para os discípulos que estavam, né, certa vez pescando. Ele diz: olha, venham comigo e eu farei vocês pescadores de homens. O negócio de Pedro, né, o negócio dele, o negócio da família do Pedro era pescar. Jesus identifica aquilo lá, né, aquele ramo da família do Pedro, e diz: Pedro, se você quiser vir atrás de mim, ou após mim, né, se você quiser me seguir, você tem que me preferir. Eu vou fazer de você um pescador. Agora, você vai deixar de pescar peixes para pescar homens. Prefira a mim e eu vou te fazer isso. Ao longo da jornada, né, falando sobre Pedro, a gente pode ver, por exemplo, né, aí, pronto, um exemplo que surgiu aqui agora vai nos ajudar para completar, né, repete o tema. O tema de hoje, você fala, Dona Conceição? Eu vou repetir então. Ou é o da ministração de ontem, da Valdéria? Me surgiu esse exemplo aqui, eu quero concluir com isso e vou falar sobre o tema, né? O tema de hoje o tema do livro aqui, né? Você deve estar falando. Então é amando Jesus mais que tudo, ok? Amando Jesus mais do que tudo. Preferindo Jesus, né? Também. Veja, falando sobre Pedro, né? E a forma como ele se conduziu, veja, Jesus falou para ele: Pedro, vem após mim, eu vou te fazer pescador de homens e não mais de peixes. Então Pedro começa a seguir Jesus, e lá pelas tantas, né, Jesus indo para a crucificação, de repente tem aquele episódio, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Veja, Pedro, ao ouvir aquilo da parte de Jesus, né, você vai me negar 3 vezes, Pedro, né, se coloca de repente naquela condição: não, jamais eu vou te negar, né? Jamais eu vou te abandonar.
jamais eu vou deixar você sozinho, jamais eu vou preferir outra coisa a você, Jesus. Mas quando, de fato, Jesus continua na sua caminhada rumo à crucificação e Pedro está ali, ele começa a ser cercado por algumas pessoas que começam a acusá-lo, dizendo que ele é um dos seguidores de Cristo. E dizem, olha, você é um seguidor dele, você vai ser preso também. Pedro para de preferir a Jesus e ele começa a ter uma predileção por si próprio. Ele começa a preferir a si próprio. Ele diz, olha, não, eu não sou seguidor de Jesus, não, você está enganado, eu sou outra pessoa, você está me confundindo com alguém. Então Pedro ele passa de uma preferência para uma predileção. De repente ele se contentou, né, com aquilo, com a segunda opção, que para ele era um pouco mais fácil, era um tanto mais razoável, não perder a vida, não ser castigado, não ser preso, não ser perseguido ali naquele momento, né, para salvar a própria pele. Então ele preferiu outra coisa, na verdade, né, teve predileção por si próprio, preferindo outra coisa e abrindo mão de Jesus. Agora, minutos antes, né, horas antes, aí, tempos antes do Senhor ser assunto, então de repente ele chega para o mesmo Pedro e fala, Pedro, você tem predileção por mim ou você prefere a mim? Você está comigo, mas se algo diferente chegar, você vai abraçar esse algo diferente? Ou você está comigo e mesmo que qualquer coisa chegue, por mais vantajosa que pareça ser, por mais saborosa ou prazerosa na carne que pareça ser, você vai preferir a mim e as minhas palavras? Então, que essa seja mesmo uma resposta que você e eu vamos dar hoje para Jesus, amém? Ouça ele te perguntando, assim como eu estou ouvindo ele me perguntando hoje pela manhã, Andrei, você me ama mais do que essas coisas? Você prefere a mim? Ou você de vez em quando tem predileção por mim? Você, né, que está me assistindo aí, prefere a Jesus ou de vez em quando tem predileção por ele? Que hoje, gente, nós saiamos, né, daqui, nós realmente façamos uma análise do nosso coração e que não saia da nossa boca uma resposta automática, não, eu amo a Jesus, mas nós amamos a Jesus mesmo com outras coisas ou acima de outras coisas, ou seja, nós preferimos a Jesus, ainda que isso nos faça ter que abrir mão de outras coisas. Então, se a nossa resposta for sim, então estaremos no caminho certo, amém? E eu declaro que você e eu estejamos nesse caminho, né? Que estejamos preferindo a Jesus e as palavras que saem da boca dele, ao chamado dele, a vida dele, e ainda que coisas do mundo, ainda que outras sugestões, ainda que outras coisas possam chegar, ainda que outras investidas, né? Outras possibilidades se apresentem diante dos nossos olhos, né? Ainda que algo venha para tentar melhorar a situação, né? Se de repente, por exemplo, né, como eu falei ainda há pouco, você tiver um chamado missionário, né, para ir para Papua Nova Guiné, mas de repente chegar uma sugestão de você não ir para lá e sim ir para, de repente, aqui no Goiás, né? Sai de Goiânia e vai ir para Rio Verde. Mas será que isso é a preferência, né, de Jesus para a minha vida? Se não, então eu prefiro Jesus. Eu prefiro largar tudo. Eu prefiro deixar tudo que eu tenho pensado, tudo que eu tenho achado. Eu prefiro deixar de lado tudo aquilo que eu tenho programado, planejado, por causa da obediência cativa àquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém, gente? Então, que seja essa a nossa preferência, que o nosso amor esteja embasado, né, por preferirmos a Jesus, automaticamente deixando de lado qualquer coisa que comprometa esse nosso amor por Ele. Amém? E a nossa obediência. Eu vou orar. Pai, te damos graças em nome de Jesus por essa manhã e por essa semana, Pai. Obrigado pelo teu amor evidenciado em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor da nossa vida, Salvador da nossa vida, mas Senhor também sobre nós, aquele que fala as palavras de vida eterna, aquele que fala as palavras de ordem, e nós seguimos e nós obedecemos porque amamos. Pai, obrigado em nome de Jesus por começarmos essa manhã podendo dar uma resposta sincera ao Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós preferimos a você, nós abrimos mão de qualquer coisa que seja
para poder atentar e obedecer e seguir as tuas palavras. Estamos contigo, Jesus, e sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado em nome de Jesus, Pai, pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas e por uma semana nova e maravilhosa que se inicia hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos seguir a nossa semana amando a Jesus e preferindo Jesus a qualquer outra coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Um beijo e até amanhã. Em nome de Jesus, gente.